Começa mais uma bagaça, um Unicast Podcast para todo o Brasil, para a Bahia, para a Filadélfia, para o mundo. Hoje com um convidado especial, um cara internacional lá da cidade de São Paulo, que está agora residindo aqui na nossa Bahia, na cidade de Senhor do Bonfim. É o Wilson Sanz. E vai ser um papo bem interessante. Vamos falar um pouquinho sobre comportamento, sobre marketing, sobre posicionamento da pessoa em todo o cenário, da sua própria imagem, do seu comportamento pessoal, interpessoal, de todas as formas possíveis. Então eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, que hoje está só o Unicast Podcast, porque o povo não está pagando não. Não está pagando, então não tem mais patrocinador aqui não, viu? Tem que pagar para colocar o nome meu agora, então assim agora. E é você que vai participar, que vai fazer parte desse momento tão especial, que vocês possam ficar à vontade e vamos participar. Vamos lá. Pode mandar o chat de vocês, mandar perguntas que vamos estar respondendo, viu? Wilson, quero pedir a você, se apresente, fale quem você é, de onde veio, que evento que te trouxe, fala um pouquinho de você para começar um papo legal, se apresente aí nesse momento. Sim. Então, quero desejar boa noite a todos que estão nos acompanhando aí e desde já agradecer o pastor Jauan, que foi o que nos conectou. Tá aqui, Prepulsor, nos permitiu essa oportunidade. Quero agradecer também ao senhor, pastor, e toda a equipe aqui envolvida nesse trabalho, pela oportunidade também de nós estarmos expressando um pouco do nosso conhecimento aqui, compartilhando também um pouco das nossas experiências. Esse sotaque embolado, tu tá com a voz ruim ou tu é de uma região que não é nordestino? Fala quem é tu, o povo quer saber quem é tua vez, fala aqui, fala a tua graça direitinho, olha sim, lá, sim. Sei lá, fala que você é pai, é mãe, é filho, tu é quem, é casado, veio fugindo, matou, roubou, fala aí, se solta. Sou paulistano, isso. 49 anos, não casado. Não casado, numa época dessa? Não tenho filhos. Não tem filho? Não, calma aí. Olha o Caio. Meninas de plantão, tem um homem com tem 49 anos, um corpo atlético, inteligente, de São Paulo, agora na Bahia. Tá, é a sugesta para uma baiana. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Eita terra, coisa me fala. Sim, e nasci lá em São Paulo, eu tô aqui em Senhor do Bonfim, vamos fazer 7 anos, dia 15 de agosto desse ano. Tu mora em Bonfim? Eu moro em Bonfim. Moro em Bonfim. Moro em Bonfim, morando em Nordeste. Moro no Nordeste, né? Nessa época, passei todo esse tempo de 42 anos em São Paulo. 42 anos? Nasci e morei lá. Em São Paulo. Então tu tem origem, infância, amigos em São Paulo? Tem. Todos os meus familiares lá, inclusive o meu pai, que é de Euclides da Cunha. A maior parte da vida dele foi lá em São Paulo. Foi lá em São Paulo, né? Então eu sou 33% baiano, 33% paulistano e 33% mineiro, que a minha mãe é de Minas. Mineiro, né? E vem cá, tem irmãos? Tenho. Quantos irmãos? Um irmão e 2 irmãs. Manda um abraço pra eles aí, rapaz. Manda aí, ó. Então um abraço pra minha mãe, tá lá em São Paulo e ela vai assistir esse vídeo. Vai estar assistindo agora. Tá assistindo agora esse vídeo. A minha avó também, que é uma pessoa que eu estimo muito, que é uma pessoa que eu gosto de conversar, 97 anos de idade. 97 anos? Lúcida, inteligente e é uma benção. 97 anos? 97 anos. É guerreira, viu, bicho? E os irmãos? Meu irmão Sérgio, que é mais velho que eu, também foi assim, sempre foi muito meu amigo. Tem minhas 2 irmãs também, a Viviane e a Vilma, a mais nova é a Vilma. Quantos anos é a mais nova? A mais nova, ela é de 87, aí tem que fazer as contas rápidas. Você pergunta, não, sou loiro, você pode saber aqui, eu não tenho essa inteligência não vai não. Você é cristão? Sou cristão. Evangélico. Assembleia de Deus. Do Jauan, que bom. Bom amigo, pastor Jauan, o cara é bom. Mas vamos lá. Morou em São Paulo 40 e quantos anos? 42 anos. São Paulo é uma cidade de oportunidade para todo mundo. Deixa esse negócio quieto aí. Olha para mim aqui, bora para o podcast. Uma cidade de 42 de muitas oportunidades, mas também de poucas oportunidades ao mesmo tempo, né? A cidade de São Paulo hoje é uma cidade boa para morar ainda? Pastor, tem pessoas que amam aquela cidade. Tenho parentes que amam aquela cidade, amigos que amam. Ao mesmo tempo, amigos meus que me entram em contato comigo hoje, me perguntam sobre Senhor do Bonfim, sobre o Nordeste. Eu falo, eu não posso falar do Nordeste, eu passei já por
Pernambuco, gostei de Salgueiro. Sai boa. Passei por Rio Grande do Norte, na capital. Conheci Extremoz, só. Não conheço assim, aquela coisa assim. Então, o que eu digo para as pessoas? São Paulo é bom? É, você tem que gostar de morar lá. Tem oportunidades? Tem. Não é mais aquela mesma São Paulo da década de 60 ou 70 que o meu pai, os meus tios foram para lá e construíram a vida. Né? Então, na minha infância, meu pai e os meus tios tinham terrenos em vários lugares, construíram rapidamente. Hoje em dia, quem vai para São Paulo, se ele não tiver uma boa renda, uma boa profissão, não é a mesma coisa de antigamente. São Paulo, vamos dizer assim, em muitos sentidos, está... A oportunidade está diminuindo. Está saturado, muita competição. Muita gente pensa que vai, como meu pai, ele tinha um emprego simples. E ele sempre falava, na década de 60, 70, até 80, 90 a coisa começou a ficar diferente. Se um patrão enchesse as paciências dele, ele pedia as contas, atravessava a rua, já tinha outro emprego para ele. Trabalhava em 2 empregos também. Tinha uma boa renda, a moeda era outra coisa. Hoje, nós não podemos dizer que São Paulo é tão fácil quanto era. Mas tem gente que gosta, tem gente que se dá bem lá. E no meu caso, por exemplo, como eu falo, alguns fatores, teve fatores pessoais que me fizeram decidir ir embora de São Paulo. Então, é uma cidade ruim? Não é. Depende do contexto de cada um. Cada um vai ter uma história, cada um tem um estilo de vida e uma preferência. Mas por algum motivo, eu sabia que um dia eu ia morar no Nordeste. Não sabia quando e nem onde, mas eu sabia. Pela vontade ou pelo propósito de Deus? Acredito que os dois. Acredito que Deus tinha um propósito, colocou esse desejo no meu coração para desapegar de São Paulo, da capital financeira, a capital comercial, a capital São Paulo. E aí eu vim para cá, as coisas foram acontecendo. Eu acabei vindo para cá. Geralmente o nordestino se retira para São Paulo. Tu foi o oposto. Foi. O paulista se retirou para o Nordeste. Eu costumo dizer isso também. E pela visão que tu tem hoje do Nordeste, é completamente diferente da visão que tu tem lá em São Paulo? Que o povo pensa que o Nordeste é um lugar pobre, que não tem oportunidade, que é ruim, que é escassez, que é seca, que é horrível. Essa visão, quando você chegou aqui, ela foi quebrada? Foi quebrada, pastor. Na verdade, eu também eu viajava de vez em quando para cá, e antes de chegar nos lugares, eu pensava que seria uma coisa abaixo da expectativa do que a gente vê em São Paulo e em outras capitais. E, por exemplo, quando eu fui para Rio Grande do Norte, foi o primeiro lugar que eu visitei sozinho, assim, para conhecer. Eu pensava que era aquela coisa assim, sem aquela estrutura, aquela coisa mais... a economia, eu pensava... Mas aí quando eu cheguei lá, todo mundo já com o celular na mão. Também era uma outra época, era na década no ano de 2008 e 2009. Mas já nesse tempo, a gente já via que tinha um crescimento. O país estava num ritmo de crescimento. Então depois eu fui conhecer Pernambuco, também superou minhas expectativas. E depois quando eu vim para Bonfim, visitando nessa mesma época de 2015, 2016, o meu irmão que veio comigo, ele falou, rapaz, dá uma olhada nos carros daqui. Que muita gente usa aqui de carro. No dia a dia? Isso, no dia a dia, se comparado aos carros de passeio. Tem muita coisa que o pessoal usa lá em São Paulo que eles mesmos chamam de carroça. Que aqui é um outro nível. O nível de hábitos, os carros que as pessoas usam aqui. E a questão da economia também, pastor, porque em São Paulo, tinha uma amiga baiana minha que ela já dizia isso em 2000, 2001, por aí. A gente era da área de vendas lá em São Paulo e ela falava a diferença grande, que em São Paulo você trabalha para comer. E pouco se diverte, tem pouco tempo, muita correria. Eu mesmo já teve trabalhos que eu passava 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar. 4 horas de trânsito. Que vida tem? Me diga aí, nessa bagaça. 4 horas, todo dia. Aí a pessoa fala, 4 horas. Mesmo se você passa 1 hora no trânsito, outra hora no trânsito, para ir e voltar. Você passa 2 horas no trânsito. 2 horas no trânsito não é 2 minutos.
não é 20 minutos. É cansativo também. Então, respondendo à pergunta que o senhor falou, questão da expectativa. Senhor do Bonfim, que é uma cidade considerada pequena até, o bairro onde eu morava era 250 mil habitantes. Bonfim tem 85 mil habitantes, mais ou menos. Ele sempre tem uma divergência aí nos números, né? Mas é uma cidade boa. E outra coisa que eu digo, eu falo para as pessoas de São Paulo. Naquela época de 60, 70, o imigrante, o nordestino, o mineiro, seja quem for, ele ia para São Paulo, ele tinha mais facilidade de progredir rápido. E eu falo com certeza, eu falo para as pessoas daqui e falo para as pessoas de São Paulo para comparar e fazer essa comparação. Pelo menos em Bonfim, estamos num contexto parecido. Que se a pessoa ela tem uma boa renda, ela consegue ali progredir rápido. Ela vive melhor que São Paulo. Vive melhor. Vive mais bem, Sim. tem qualidade de vida, tem tempo para tudo. Isso, pelo fato também do custo de vida ser mais baixo, a pessoa faz um planejamento sozinha, ou a esposa, seja quem for, uma família, um pai e filho ali, eles conseguem construir uma boa estrutura de vida. E o senhor falou da qualidade de vida, eu também falo isso muito. Aqui você trabalha e você está perto de casa. Precisa resolver as coisas de comércio, de burocracia, alguma coisa que tem no centro, 15 minutos de caminhada, de carro, de moto, 3, 4. Então, comparando também, é uma coisa que eu avaliei muito, a qualidade de vida, mais tranquilidade. Lá em São Paulo é difícil andar com o celular assim até de dia, o senhor sabe disso. Né? Verdade. Aqui ainda tem essa tranquilidade. Pode parecer inacreditável para quem nos assiste aqui, mas é uma realidade. É que as pessoas veem de fora... A sensação de segurança é melhor. É. A sensação de segurança aqui é melhor. Com certeza. É melhor. Você falou uma coisa muito interessante, vai. Você gastava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Aqui você, nesse horário, você ou escolhe para dormir mais, sim, ou você escolhe acordar mais cedo para ir para uma atividade física, para ir para uma academia, dá tempo de você ir para a academia, voltar, tomar banho, se arrumar e ir para o emprego. Sim. Aqui você sai do emprego, você pode ir para um barzinho, você pode ir para uma lanchonete, você pode ir para casa de um amigo, você pode ir para uma igreja, porque dá tempo para fazer tudo. Dá tempo para fazer tudo. Então, assim, essa é a qualidade que o Nordeste proporciona. E assim, aqui tem empregos bons, viu? Emprego com salários bons, emprego com oportunidade que tem. Pessoas que vão embora para São Paulo porque eles não se preparam e não tem... Sabe o que é interessante isso? Sim. Assim, o cara que sai daqui do Nordeste para São Paulo, ele tem coragem de bater na porta para ser faxineiro, para lavar um banheiro, para ser uma garçonete. Sim, sim. Para tudo. Já quando está aqui no Nordeste, não tem essa coragem, tem essa vergonha. Não dá para entender isso. Lá ele pode fazer, aqui é humilhação, não entendo isso. Então eu fico assim, uau. Já percebeu também esse negócio? Percebi. E eles pegam, não entendo. E eu já comentei, e eu comento com algumas pessoas também, bonfinense, porque assim, tem gente que nunca saiu de Bonfim, ou foi para algum outro lugar visitar, mas nunca conviveu. Então eu costumo dizer assim, para a pessoa ela ter uma vida tranquila, pelo menos em Bonfim, eu não conheço outras cidades de conviver, somente Bonfim. Eu acredito que aqui seja parecido em Filadélfia. Quantos habitantes tem aqui, pastor? 17 mil. 17 mil, então é bem menor. Mas assim, lá em São Paulo, muita gente está preocupada com o emprego. Ou ela vai ser MEI, tem amigos meus que são motoboys, ganham muito bem. Assim, ganham bem. Meu primo mesmo ganha bem como motoboy, trabalha como MEI, tem aquele contrato que às vezes não é CLT, então eles... mas a correria do dia a dia, trânsito, muito assalto de moto, o perigo que é, por exemplo, comparando assim. Outros tipos de profissões que lá em São Paulo a pessoa ela precisa ter uma boa capacitação, ela precisa ter muita força de vontade no dia a dia, devido ao que nós falamos aqui, distância, competição feroz. Grande. E o salário, mesmo acho que estados do Sul e Rio de Janeiro devem ter os maiores salários do país, mas São Paulo ele tem o salário dele ali. Mas um salário e meio, 2 salários às vezes não é suficiente, devido aos custos que a pessoa tem. Muito. Aluguel, água, luz, transporte, comida. Aqui,
o custo de vida é menor. Então, se a pessoa ela tiver uma boa estratégia dela montar um pequeno negócio, ela trabalhar como autônomo, se ela não tem um emprego, ela já, eu vejo situações assim. Pode falar. A pessoa já consegue prosperar na vida de um jeito que lá em São Paulo ou em outras capitais não consegue. Aqui tem essa realidade. Eu já fui sócio de barbearia, tentei cortar cabelo, mas não deu certo. Não foi só pro seu ramo? Descobri tentando cortar cabelo. Fiz o curso tudo, quando fui, não era o meu ramo. Mas, nós, sócio, meu amigo ele cortava há 19 anos, então nós criamos ali uma marca, um salão, tudo. Chegamos assim, de um mês para o outro, a dobrar o faturamento, com estratégias de marketing, comportamento do consumidor, tudo. E eu sempre falava para o meu amigo e falo para qualquer um, a pessoa que ela se deu bem na área de barbearia, ela só não progride se ela for muito mole, se ela for muito ruim, ou se ela não quiser mesmo. Ela fala, tô aqui, mas não é bem o que eu quero. E qual foi o seu caso? Só se insistir, uma coisa que ela tá vendo que não vai. Mas, por exemplo, aqui no Bonfim, vou sempre usar o exemplo de Bonfim, que é onde eu estou. Barbeiro lá ele vive muito bem também, assim como em outras cidades. É uma profissão boa. Então eu já vi conhecidos meus que ele deixou a barbearia e foi trabalhar em outro emprego, aí corta no fim de semana. Por quê? Simplesmente ele não monta uma estratégia. Então, se, usando como exemplo a profissão de barbeiro, a pessoa ela tem uma profissão que dê uma boa renda ou uma atividade, mesmo que não seja aquela profissão, e ela tiver uma boa estratégia de vida, ela consegue viver muito bem aqui. Isso eu garanto. Falo para qualquer pessoa aqui, falo em São Paulo. Mas é claro, aí tem que pedir a Deus sabedoria, tem que saber o que ela quer da vida. Hoje em dia a gente sabe que, devido também à crise, questão da economia, política, o custo de vida sempre subindo, política, a pessoa ela tem que ter uma boa estratégia, ela tem que ter bom planejamento, tem que saber. Para não se perder. Para não se perder. Vamos lá falar um pouquinho. Você falou na sua trajetória de vida que você, por muitos anos, 20 anos, tu foi vendedor. Sim. Que tipo de vendedor tu foi? Como que começou a tua história como vendedor? Sim. Então. E, na verdade, nós nunca deixamos de ser vendedores. Eu falei 20 anos na atividade, mas eu sempre também faço essa colocação, porque eu tenho que vender, nós temos que nos vender o tempo inteiro. Nós vendemos o nosso trabalho, eu tenho que vender o meu trabalho, porque eu não trabalho em uma empresa com carteira assinada, eu tenho que vender a minha profissão, a minha ideia. Mas 20 anos exatamente na rua, ou trabalhando em call center, em venda por telefone. Eu comecei mesmo em vendas e atendimento no boteco do meu pai, antes de entrar na escola. Atendia atrás do balcão, pirralho. Aquele velho balcão mesmo. Merceariazinha de madeira. E tinha muito cliente que gostava, freguês como a gente chamava mais naquela época. Passava muito troco errado e a mais. Então tem gente que gostava disso, né? Então eu cresci assim, nessa área. Infelizmente foi ali que eu comecei a beber também. Então tive um período da vida que foi turbulento nesse sentido. Comecei ali. Aí depois de um tempo fui trabalhar numa metalúrgica, trabalhei em algumas outras áreas. Depois eu voltei a entrar na área de vendas. Então eu fiquei da infância até a adolescência de uns 5 a 13 anos no atendimento. Não era aquela venda de rua, aquela coisa profissional. Depois eu voltei para vendas e depois nós ainda tivemos alguns negócios, porque nós mudamos da capital e ficamos um ano no interior, depois voltamos. Então tivemos um negócio ali também. Sorveteria, e a coisa não ia porque a gente também não tinha aquela visão de estratégia de crescimento. Então, o negócio em família, às vezes não dá certo por causa disso, não tem um foco, aquela desorganização, aquele desinteresse geral. Quando foi em 97, eu voltei a trabalhar com venda, e aí sim, já trabalhei com consórcio, plano de saúde. Fiquei até o ano de 97 até mais ou menos o ano de 2002. Depois eu fui trabalhar em lojas. Em 2003 trabalhei também numa das maiores redes de loja evangélica de São Paulo, que é a Líder dos Lares. Enfim, foram algumas empresas que eu passei e muitas como autônomo também. Já fui ambulante também.
trabalhei na rua, porque por mais que a família tivesse um potencial para crescer, infelizmente algumas coisas se perderam no meio do caminho, e aí o meu pai foi embora de casa, né? Não falo isso com rancor nem nada, mas ele foi embora de casa, a família ficou desestruturada e a gente tem que se virar, tem que pagar as contas. E chegando uma época para ajudar minha mãe também, sustentando 4 filhos sozinha. Então, foi nessa trajetória. Mas eu posso dizer assim que as melhores experiências de venda que eu tive foi em call center, foi interna. Interna. Multinacional Atento, trabalhei bons tempos lá. Trabalhávamos também com produto bancário, clientes VIP, empresário, artista, enfim, políticos, gente que tinha uma boa renda. Então foi assim uma soma daquele negócio de vender na rua, enfrentando chuva, sol, e a venda interna também. E aí, coragem de bater na porta, tem o que chama PAP? Tem coragem mesmo de bater na porta? Sim. E vamos lá, vamos negociar, vamos tratar. Sem carteira assinada e só comissão. Conversa, homem. Ah, tá vendo você da Bahia? Oh, meu Deus do céu. Tá vendo aí? Que não é carteira assinada, não tem meta, não tem nada, se acomoda, não tem resultado, meu irmão. Aí, ó, toma, cuida! E mesmo assim, não é lá aquelas coisas. Em 200 vendedores eu já cheguei a ficar entre os 20 primeiro, de 200 vendedores. Boa. E aqui na Bahia? Tu tá em que área hoje? Na área de venda, tá parado, tá falando o quê? Área de marketing, que é a minha área. Como eu falei que nós não deixamos de vender, então eu vendo os meus serviços na área de marketing. E recentemente eu entrei na área de palestras e treinamento, onde eu pego esse conhecimento do marketing, mais a neurociência, o neuromarketing agora, que é o que as empresas estão usando, é o neuromarketing, entender mais ainda o comportamento do consumidor através do estudo do cérebro mesmo. Bora voltar para a venda de novo, depois não volta para esse programa, tu tá? Não pula não, eu te fiz a pergunta de venda, não atrapalha minhas coisas, a minha entrevista não, que tu vai bagunçar tudo aqui. Sim. Área de venda hoje. Sim. Tirando a questão de todo mundo é um vendedor, a área de venda hoje ainda é a melhor estratégia rápida, direta, de se ganhar dinheiro? Para quem souber fazer. Por quê? Vamos lá. Muita gente fala que não gosta de vendas, né? Então a gente falou um pouco aqui que todo mundo tem que ser vendedor. Nós nos vendemos em um certo sentido. Mas a pessoa fala, não gosto de venda. Tem gente que prefere passar dificuldade, não pagar as contas, do que pegar um produto lá e vender, um produto físico ou vender na internet. Hoje em dia a venda na internet meu sobrinho começou, acredito que uns 12, 13 anos, e ele tem lojas na internet e ele só sobrevive disso. Está pagando a faculdade de marketing dele também. Então, essa pergunta é um pouco relativa por quê? Então hoje eu vejo por esse lado. Eu vendia, mas eu não amava aquela coisa de todo dia bater nas portas. A gente recebe muito não. Não é o que já tem, a gente já sabe que tem um não antes de sair de casa. A gente só precisa ir atrás do sim. E o vendedor ele tem que trabalhar pelo sim. Então, é fácil vender? Não é. Muita gente não vai se dar bem com vendas na vida? Não vai. Isso é uma realidade. Aí a gente vai entrar depois mais adiante na questão do comportamento, diferentes personalidades, diferentes perfis comportamentais que nos faz ver a vida de formas diferentes. E alguns vão ter mais facilidades na comunicação e na venda, e outros não. Mas em resumo, podemos dizer assim, qualquer um poderia pegar um fardo de água mineral e vender no farol no dia do calor. Isso aí qualquer um pode fazer. Agora, se a pessoa quer ser um grande vendedor, com um bom produto, ser um vendedor numa empresa, isso aí é o quê? É uma caminhada, é experiência, para ela saber se realmente ela vai se dar bem nisso, se ela realmente quer isso para o resto da vida. Então, a venda hoje, ela é uma coisa interessante? Depende de cada pessoa. Depende do potencial ou do querer? Os dois. Porque assim, por mais que a pessoa ela tenha um pequeno potencial, ela pode desenvolver isso. A venda ela tem muita técnica, mas ela tem também a questão comportamental, a questão do humano. Não é só técnica para vender, vou falar isso. Tem várias ciências hoje que nós olhamos para as pessoas e nós conseguimos ter uma ideia de como que é aquela reação, a reação daquela pessoa.
ela é mais emocional, ela é mais racional? Ela é uma pessoa que gosta das coisas bem explicadas ou ela é uma pessoa que tem que ir direto com ela no assunto, senão ela perde a paciência e o vendedor perde a venda? Vamos falar um pouquinho agora da tua formação, né? Tu disse que trabalha com marketing, neuromarketing, né? Neuromarketing. E comportamental. Vamos falar primeiro do marketing. Sim. Hoje, dentro do marketing, existe 3 vertentes, né? O marketing, publicidade e merchandising. Estão tudo no marketing, ou estão tudo na publicidade, ou estão tudo no merchandising? Onde é que está o embolo? Uma grande dica aí, para quem acha que não precisa do marketing ou acha que não usa. O marketing está em tudo. Tá vendo? Eu tô certo. O senhor está o tempo inteiro aqui fazendo marketing. Isso aqui é marketing, isso aqui é marketing, é o marketing da marca, é marketing. Então, o que acontece é que quem tem essa sacada, ele sabe, o profissional de marketing. O marketing, ele engloba tudo. É como se ele fosse uma caixa de ferramenta. Eu abro a caixa de ferramenta, lá dentro tem a publicidade, lá dentro tem a criação de um produto ou serviço, ou como melhorar um produto ou um serviço. Distribuição, a promoção no sentido de promover, não promoção no sentido do desconto. A promoção, a divulgação e a logística, que é a entrega, e tem um ponto de venda também. O marketing, ele é a profissão, vamos dizer assim, mais completa para a venda, para divulgar o produto, para criar o produto. Muita gente não sabe disso. Fica uma dica aí, para o pessoal de RH. Fale. Eu já passei por algumas empresas, fazendo entrevistas, já trabalhei em algumas empresas, que o RH não entende que o marketing, ele é muito profundo. Então, muita gente pensa que o marketing é aquela coisa que a pessoa vai pegar o celular e vai ficar fazendo estratégia. Vou aproveitar até desligar o meu aqui. E fica só fazendo estratégia de vendas, de atração de clientes. Mas o marketing, eu posso criar um produto, posso desenvolver, como eu falei, ele é muito mais profundo. Eu analiso como esse produto ele é distribuído e o próprio marketing se encarrega de tirar ele do mercado. Ele analisa, ele vê todo o cenário, começo, meio e fim. E muitos patrões, muitos chefes, muitos supervisores, muitos profissionais de RH têm essa ideia que o marketing é isso, é o quê? Divulgação, comunicação. E não, ele pega o produto do zero, ele analisa todo o cenário, ele cria, ele melhora, trabalha na distribuição, trabalha na promoção, depois ele volta lá do começo. Como é que está o andamento? O que a gente pode fazer para melhorar a venda desse produto, desse serviço? Bom. Mas assim, o marketing hoje, nós estamos vivendo uma época digital. Sim. O marketing hoje, eu acho que ele está mais aflorecido do que nunca, o marketing. E o marketing hoje está mais acessível a tudo e a todos. Sim. Não é verdade? Sim. E ainda muitas pessoas não estão utilizando do potencial que há dentro do marketing. Qual a dica que tu dá para essas pessoas, esses comerciantes, esses empresários, pessoas que estão começando, pessoas que estão iniciando a vida profissional? Primeiro, acabar com o preconceito, porque não entende. Realmente, eu vejo, conversando, que muitas pessoas não entendem o que é o marketing. Alguns pensam que é um artigo de luxo, é uma opção, mas é inevitável, ele está em todas as coisas. O marketing, ele é responsável, como eu falei, na criação, na divulgação, na promoção de uma imagem, então ele está em todas as coisas. O que o comerciante, o empresário tem que fazer? Ele tem que entender o que é o marketing, acabar com o preconceito e se aprofundar e ver quais áreas ele está precisando do marketing. O marketing está atrás da logística, o marketing está atrás da distribuição e as pessoas não sabem disso. Por exemplo, a minha formação inicial, que é de gestor de marketing, é como se fosse um pequeno gerente. Não tem um administrador de empresa, um administrador geral? Tem. Como gestor de marketing, eu tenho já uma base de como está o financeiro, a logística, recrutamento e seleção de pessoas. É isso que muita gente não entende. A importância. São as habilitações que o profissional de marketing tem que ter. Porém, até lá em Bonfim mesmo, eu vejo as pessoas se apresentando como gestores de marketing. E aí eu falo, pode fazer o teste com ele, pergunta para ele quais ferramentas ele usa para criar um produto. Se ele não souber, ele não é um gestor de marketing, ele é um gestor de uma área, às vezes do digital, um gestor de conteúdo, um gestor de redes sociais, gestor de tráfego, é uma coisa diferente da outra. Ele não sabe o que é marketing exatamente.
mas tem muita gente que fala que é gestor de marketing. Então, realmente, como já dito, o marketing ele se abriu muito. E eu sou a favor que a pessoa faça um curso livre e se dê bem, ganhe dinheiro e ajude outras pessoas a prosperar. Eu sou a favor disso, não tem esse problema. Não tem. O marketing ele também não é uma profissão regularizada como outras no Brasil. Algumas outras que você não pode exercer se não tiver a habilitação universitária e não tiver registrado no conselho tal. Qualquer pessoa faz um curso, aprende sozinho, pago ou gratuito, e faz um curso de marketing e já consegue usar para ele mesmo, para o comércio, para a empresa, para uma marca, para uma banda de música, para um artista. Ele consegue ser um gerente de marketing, quanto mais ele se aprofundar. Mas hoje, a questão do digital, o marketing, ele, vamos dizer assim, ele não tem mais como voltar atrás. O marketing digital não é diferente do marketing tradicional. O marketing tradicional, que não era usado no digital, ele tem hoje no digital todas as suas bases ali. Não adianta a pessoa achar que o digital é separado dos conceitos antigos. Quais são os conceitos antigos? Como se cria um produto, um serviço, como se vende. Marketing e vendas não podem se separar. E no digital, vamos dizer assim, que hoje é também aquela coisa inseparável. A pessoa entra no digital, por exemplo, isso que a gente faz aqui no dia inteiro. Esse design todo tem os profissionais de marketing por trás também. Eles sabem como captar a atenção, o melhor desenho do produto, o melhor desenho do serviço, isso é marketing também. Então, hoje, não tem mais como dividir. Uma coisa são as mídias digitais, redes sociais, os sites, o WhatsApp é a maior ferramenta de vendas que os brasileiros gostam de usar para atendimento também. Muita empresa às vezes não explora isso. O marketing, as pessoas têm que ter a consciência das bases dele, os fundamentos. Os fundamentos. A palavra é essa, fundamento. Que antes do digital fazia as coisas funcionarem como funciona hoje dentro do digital. E principalmente, o marketing ele sempre estudou bastante o comportamento humano. Porque não adianta eu fazer um produto que eu acho legal, se a maioria das pessoas não estão conseguindo usar ele. Não funciona, não é assim, eu acho legal essa cor, esse formato, mas é funcional, dá resultado para o usuário, para o consumidor. Então aí que primeiro se estuda a mente do cliente, o que ele quer, ou, como perguntam, o marketing ele cria necessidade? Cria. Ele cria. Um exemplo, quem que precisa da Coca-Cola hoje em dia? Se a Coca-Cola acabar, o mundo vai parar? Vai dar guerra. Será? Vai dar guerra. Não foi uma necessidade que foi criada? Foi. Ao mesmo tempo que é uma necessidade psicológica, virou uma necessidade comercial, porque se a Coca-Cola acabar, muito emprego vai acabar, muita empresa vai fechar. Parte da fatia do mercado não vai ser mais aproveitada. Mas ao mesmo tempo também não precisa. O ser humano vai continuar sobrevivendo sem a Coca-Cola. E, por incrível que pareça, eu respondo essa pergunta desse jeito. Às vezes ele cria uma necessidade. É uma necessidade falsa, mas cria uma necessidade. Falsa ilusão. Falsa ilusão. Mas aí você falou sobre o marketing e você falou sobre o neuromarketing. Sim. Que área é essa? Que eu nem sabia que existia. Neuro, eu já estava pensando em derrame cerebral, neurocirurgia, esse tipo de coisa aqui. Ó. Neuromarketing, o que tem a ver essa questão de neuromarketing? Me explica esse negócio aí, talvez as pessoas também não saibam. Sim. Então, antes de falar do neuromarketing, a gente tem que entender que tiveram as áreas de neurologia, neurobiologia, a neurociência em si, ela tem vários ramos, vários braços. O neuromarketing saiu também, é um dos filhos da neurociência. Então, o que eles faziam antes? O marketing, o marqueteiro, como dizem, que é um termo pejorativo para alguns, profissional de marketing, o analista, o administrador de marketing, o gerente, o supervisor, o criador na área do marketing, o que se usava, o que esses profissionais usavam? Eles faziam a pesquisa lá na prancheta, analisavam o comportamento dos consumidores, os hábitos. Então era uma coisa externa, cultura. O que mais se come aqui no Nordeste? É cuscuz,
Ah, ok, então a gente vai trabalhar nesse mercado. O que mais se come lá em Minas? O que é famoso lá? Pão de queijo. Então, não adianta ir lá e tentar forçar um outro prato. São esses os pratos. Então o marketing, o tradicional fazia isso. Ele via muitas coisas por fora, o comportamento por fora, usava um pouco da psicologia. Toda vez está acontecendo isso. O que está acontecendo? Você não está fazendo serviço direito, não. O seu salário não está compensando, não, o seu salário, rapaz. Está se perdendo um pouquinho nos pensamentos. Então o que acontece? Aí vem a neurociência e começa a estudar, até em tempo real, as reações do cérebro. Os cientistas vão lá, colocam alguns eletrodos, alguns equipamentos e começam a ver, olha só. Quando a pessoa ela está diante da televisão, o cérebro dela tem essas reações. Quando ela lê um livro, quando ela vê alguma coisa, ela sente tal coisa. Eles começaram a medir. E eles começaram a usar isso também dentro do comportamento humano, cruzando essas informações. E principalmente o marketing, ele trabalhando também muito com a neurociência, ele começou a usar isso para desenhar melhores produtos, melhores serviços e, é claro, para vender mais. Para entender a mentalidade do consumidor. É isso que não era isso não é coisa... Isso não é loucura, não, né, cara? Pelo amor de Deus. Em 2006, foi a primeira vez que eu vi uma apresentação de um profissional de marketing. Eu nem era da área do marketing. E ele mostrou lá, na tela, o cérebro reagindo a certas condições de um ambiente. A pessoa lá toda ligada, os fios lá, por fora assim na cabeça. Eu falei, rapaz, é interessante isso, hein? Em 2008, eu também tive assim, participava de muita palestra e eu fui lá ver. Aí eu entrei no marketing em 2008, foi a minha formação mesmo em 2008. Então eu comecei a achar muito interessante isso. Da década de 2000 para cá, muita coisa evoluiu, a gente sabe disso. Muita coisa. Os estudos de neurociência são bem mais antigos. Mas não tinha a tecnologia que tem hoje. Então os principais nomes da neurociência e os principais nomes da psicologia, dos estudos comportamentais, eles foram somando os conhecimentos deles. Literatura, testes, laboratório. E o que aconteceu? O neuromarketing ele foi se formando assim. Agora vamos estudar bem o comportamento humano através do quê? Do comportamento cerebral, da reação cerebral. Como você disse aqui, a questão do cérebro e tal. Envolve o estudo do sistema nervoso também. Então, o neuromarketing ele vai e se desenvolve daí. Os outros estudos de comportamento humano, psicologia, psicanálise, eles não tinham essa profundidade. E hoje eles já usam os recursos da neurociência para se aprofundar também. Mas o marketing ele também trabalha com isso. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Há muito tempo nós já somos vítima disso, no computador ou no celular. Eles já conseguem mapear quando nós digitamos, quando nós estamos interagindo no celular, no tablet ou no computador, para onde nosso olho está olhando, e existem os chamados pontos quentes. Teve um brasileiro que lançou um livro chamado Google Marketing, o Google mandou tirar o nome, porque estava usando o nome ali da empresa, mas ele já falava disso, em 2008. Falava dos pontos quentes, isso já era divulgado lá fora. Então eles já conseguiam mapear, quando a pessoa olhava para a tela do computador, quais são os pontos quentes da tela de um computador, porque a gente não tinha muito o uso do smartphone. Então eles já conseguiam olhar na tela. Olha só, rapaz, o ponto quente do site é do lado direito acima. Por quê? Por causa da nossa leitura ocidental, né? A gente não lê assim. Então a gente começa daqui para cá e daqui para cá. A nossa leitura é assim, daqui para cá e daqui para cá. A gente vai para a direita, desce e vai descendo. Eles já começaram a mapear isso há muito tempo atrás. E aí, isso sem conectar a mente da pessoa com equipamentos, só observando. E aí, o que eles começaram a fazer? Observando o movimento dos olhos e as reações da pessoa. Aí eles começaram a conectar o corpo humano no estudo mais profundo do cérebro. Aí eles começaram a perceber, em tempo real,
algumas áreas do cérebro que se ativavam, outras que desativavam, colorido, as cores desses estudos na área do cérebro. Olha, aqui fica mais aceso, aqui fica menos energia, aqui os neurônios estão trabalhando menos, estão trabalhando mais. Então o neuromarketing faz esse uso dos estudos da neurociência. Mas não só isso, sempre observando o comportamento do consumidor, o estudo das cores, a psicologia das cores que o marketing já usava, o design dos produtos também. Hoje a neurociência ela pega todo esse conhecimento e ela vai mais profundo no cérebro. Então eles já conseguem saber, para nossa infelicidade, qual tipo de conteúdo que a gente mais gosta de ver na internet, seja no computador, seja no tablet, seja no smartphone, no celular. Isso tudo já é mapeado. Como que o ser humano se comporta diante da tela, que é o que hoje a gente, infelizmente, somos dependentes disso. Pelo menos a dependência funcional, e se não tomar cuidado da dependência funcional, do profissional, tem que trabalhar, estudar, a gente tem que tomar cuidado com a dependência psicológica. Porque é tudo, o neuromarketing também, ele vai fazer tudo para que as pessoas estudem aqui, se divirtam aqui, comprem aqui. Então esse é o marketing digital. Esse é o trabalho do marketing digital também. E a neurociência, ela trabalha muito isso, o comportamento humano através do comportamento do cérebro. E como tu vai usar essa formação, esse conhecimento teu na nossa região, para que as pessoas que não estão acostumadas com isso, lidar com essa situação? Porque eu tô aqui, tanta conversa aqui, eu não sei mesmo. Imagina o cara acostumado no caderninho, meu filho, põe um cartaz aqui, o que você está falando? Como você vai implantar numa região que culturalmente não tem essa desenvoltura, esse conhecimento, esse leque? Realmente é muita informação, concordo, e por isso que são anos de estudo. Nós vamos estudar muita coisa que a gente já estudou, que já testou, que já falhou, que já funciona, que não funciona mais, que funcionou durante o tempo, que vai funcionar. Então, o que acontece? Hoje eu trabalho com a Associação Comercial de Senhor do Bonfim. Como usar isso? Então, por exemplo, quando nós fazemos as reuniões de marketing, especificamente lá na associação, ou se eu vou fazer numa empresa, então a gente tem que enfatizar o que é achismo e o que é ciência, o que é comprovado. Então, por exemplo, todo mundo reunido ali, 5, 6 falando, e aí as pessoas vão dar opinião. Aí eu posso falar do que eu conheço, do que eu já estudei, do que eu já testei. Olha, esse tipo de estratégia está dando certo, esse não está. As pessoas estão comprando assim. Para chamar o associado para dentro da associação, nós podemos usar essas estratégias. Então é usado assim. Nós oferecemos as soluções através do conhecimento, dos estudos do marketing e da neurociência dentro do marketing, que é o neuromarketing, para quê? Como você falou, precisa passar por um processo educativo. Eu trabalho com o Nelson, que já foi o meu chefe, já foi o meu patrão, da Desbahia, que é uma big empresa lá de Senhor do Bonfim, e ele tem essa visão também, de sempre estar aprendendo alguma coisa nova e usando a tecnologia. Então é fácil falar essa língua com ele, está sempre antenado. Mas e os que não estão? É uma barreira, né? O pequeno, o médio, o microempresário, o MEI, que às vezes está sozinho e ele tem que se virar para fazer tudo. Ele é o gerente, ele é o vendedor, ele é o atendente, ele entrega e assim por diante. Então, primeiro tem que passar por um trabalho às vezes educativo, porque, como eu falei aqui no começo, muita gente acha que sabe o que é marketing, não é. Faça essa pesquisa direto, e já faz anos. As pessoas pensam que é só propaganda e divulgação, não sabe o potencial que o marketing tem. Para uma pessoa que aprende e para a pessoa que aplica. Mesmo se ela não aprender, e ela vai falar, aplica aí o que você tem para melhorar o meu comércio. Então, o neuromarketing, primeiro, as pessoas vão ter que passar também por uma educação, um processo de aprender, entender, e a partir daí, ele aplicar no dia a dia. Então, onde que o neuromarketing entra também? É muito disso. Como é o ambiente de trabalho, como é a loja, como é a abordagem para o cliente. Então, se eu já sei, vou dar um exemplo prático aqui. Nós temos que vender alguns produtos. É comprovado pela ciência que se eu coloco diante de você 5, 6 produtos, eu já estou dificultando o seu cérebro de pensar.
Isso já é medido em laboratório, no dia a dia. O que eu faço? Tiro mais um produto, fica 4. Ainda está difícil, coloco 3, é mais fácil comparar. E se eu tiver só 2 opções, não fica melhor? A pessoa vai decidir mais rápido. Então, a neurociência, o neuromarketing, ele trabalha muito com isso também. Ele vai mapeando o que facilita a pessoa comprar e o que facilita vender. O que dificulta a pessoa no atendimento e o que dificulta ela comprar. E através disso vai modelando e vai configurando produto, serviço, o sistema de atendimento, de vendas, para facilitar a venda. É bem complexo mesmo, para você estar entendendo isso aqui. Me fala um pouquinho sobre a área comportamental, que você também é formado. Como você fala comportamental, você está falando sobre visão de um ser humano. De que forma que ele age, os trejeitos dele, a questão do olhar, do pegado, tocado, sentado, andado, ver. Você tem que abranger tudo. O que a área comportamental é tão importante em uma empresa, numa contratação, numa visão hoje de uma contratação? Entender o ser humano o mais profundo possível, na sua totalidade e na sua individualidade. Por quê? Eu posso dar exemplos de mim mesmo. Você vai ter os seus também. Eu vou falar algumas coisas aqui que você vai levar para o resto da vida. Vamos lá, vamos separar aqui. Muita gente confunde estudo de expressão verbal, de comunicação, com comportamental. Então, se a pessoa fez assim, fez assado, fez assim com a sobrancelha, olhou para o lado. Neurolinguística, estudo de gesto, de expressão é uma coisa, e muita coisa não é validada pela ciência. Não existe um documento que diz, toda vez que a pessoa conversa com você, se ela faz esse movimento, pode ter certeza. Não. Tem vários fatores aí. Tem a chamada linha de base. Você tem a sua linha de base de conversar. Eu não posso falar que um movimento, um gesto é negativo ou positivo se eu não conheço a sua linha de base. Né? Eu tenho a minha linha de base também. Então a linha de base na comunicação, ela precisa ser entendida. Então se eu não conheço a pessoa, não conheço a linha de base dela, eu não posso dizer que o que ela está fazendo é bom ou é mal. Não sei se não, estou entendendo. Então eu não posso levar em consideração isso então. Não, eu posso levar, mas não sempre, não em todos os lugares. Certo. Neurolinguística, ela vai dizer que se a pessoa tiver, por exemplo, você está com o braço cruzado aí a neurolinguística vai dizer que você tem que dar um jeito de descruzar o braço da pessoa porque ela está fechada para a comunicação. Isso não é uma ciência exata. Não, isso é mentira mesmo, porque essa mesa é pequena, sim. A outra era maior, eu ficava assim, ó. Aí como ela é pequenininha aqui, se eu ficar aqui, fica muito em cima. Aí diminuir o tamanho da minha mesa. Esse negócio de diminuir, viu? Não dá certo não. Não dá certo, tem que acontecer maior. Entendeu? Por esse motivo que eu tô aqui. Mas a minha vontade, e como eu tive uma cirurgia, eu tenho que ficar aqui, ó, esticando. Mas a vontade é estar aqui com você, ó. A neurolinguística pode dizer que se a pessoa não está com a mão exposta, ela pode estar escondendo alguma coisa. Pode estar, pode não estar também. Eu estou conversando o tempo inteiro aqui, colocando a mão aqui, levantando e colocando aqui embaixo. Está sendo você. Sendo eu, normal, natural, sem forçar. Do dia a dia. Silvio Santos não é a maior referência de comunicação que a gente tem no Brasil? Verdade. E aí ele fala, ele gesticula, a voz dele é inconfundível, tudo. Ele tem a linha de base dele. Não adianta eu querer imitar ele e ficar procurando certo e errado ali. Porque ele está fazendo a comunicação dele ali dentro da linha de base de comunicação. É a linguagem de expressão. E aí se eu ver outra pessoa fazendo algum gesto que o Silvio Santos faz e eu começar, não cientificamente, começar a procurar ali pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, eu vou achar. Ok? Então, vamos separar assim a questão que eles chamam de análise comportamental. E vamos falar da análise comportamental mesmo, como a que eu trabalho, por exemplo, que é o DISC, que trata de 4 principais fatores de comportamento: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Vem do inglês. Então é dominância, influência, stability, que começa com S, e conformity. Aí traduziram para o Brasil como cautela, ou conformidade mesmo, e estabilidade, normal. Dominância, influência, estabilidade, conformidade. Todos nós temos esses 4 tipos de comportamento em nós. Só que, na maioria dos casos, 2
se destacam e 2 são mais abaixo de 50%. O que isso define? Isso define o perfil comportamental de uma pessoa com números e gráficos e consegue medir, através de um mapeamento, as principais competências que a pessoa tem e competências de liderança. Mas assim, sim. Essa situação que ele te traça isso, sim. que você consegue traçar dentro do teu estudo, isso aí dá uma claridade de quem você está cuidando, ou tratando, ou contratando? Sim, dá uma qualidade e os RHs usam muito. Usam muito? Os departamentos usam muito porque é um dos mais... A psicologia não... Essa é uma metodologia que a psicologia não tomou para si como um teste psicológico, como ela fez com vários outros testes. Então, você pode ser, qualquer um aqui pode ser um analista do perfil comportamental. Isso é ótimo. Não tem aquela coisa blindada dentro de um conselho de psicologia. E muita gente que trabalha com gente acaba usando também esse tipo de metodologia. Aí tem outras também. Eu poderia falar aqui vários nomes, o MBTI, MTBI, me fugiu agora as siglas na ordem certa. Mas é também uma análise de perfil. Tem o Big Five, que trata das 5 grandes personalidades também. Mas o específico que eu trabalho, que eu mais gosto, que eu vejo como mais confiável é esse. Então, como é que ele funciona na prática? Quando eu vou convivendo, principalmente convivendo, não no primeiro contato de 10 minutos, mas convivendo com as pessoas, eu consigo ver se ela é uma pessoa mais dominante, aquela pessoa mais direta, a pessoa que vai e realiza, a pessoa que vai e faz. Eu consigo ver se ela é mais comunicativa. O influente, lembra, nós temos o dominante, o influente, o estável e o conforme. O dominante é aquela pessoa que ela fala menos e faz mais. Ela pode ser interpretada como bruta, como soberba, como arrogante, que sai atropelando todo mundo. Não respeita a opinião de ninguém. Mas no fundo não é isso que ela quer. Não é isso que ela intenciona. O influente é mais comunicativo e o dominante ele é mais voltado para coisas, para resultados de coisas. O influente ele é mais comunicativo, ele é mais voltado para relacionamentos e para resultados nas pessoas. O estável, ele também é mais voltado para as pessoas. Ele é bem diferente do dominante, que já é a pessoa que vai para cima para ver o resultado. O estável ele já é mais tranquilo. Ele preza mais pelos relacionamentos, menos comunicativo e menos preocupado com os resultados. E aí vem o conforme. O conforme é a pessoa que ela analisa mais a situação. Tem uma boa comunicação também. Vai atrás dos resultados, mas bem diferente do primeiro, o dominante. Eles se juntam e isso forma a característica de cada pessoa, a convivência dela. Então, por exemplo, na área comportamental, usando a metodologia DISC, eu consigo mapear no gráfico como a pessoa era quando ela nasceu, como ela se ajustou durante a vida e como ela está atualmente. São 3 gráficos diferentes. Tem lá as suas medidas, as suas proporções, as suas variações. Mas essa análise que você faz para a pessoa e você vai chegar uma pessoa, vai fazer análise comportamental Sim. E aí você dá o feedback para ela. Como que é a reação dessa pessoa? Ela realmente, me encaixo mesmo nisso, não, isso está errado, eu não sou assim. Como que é a tua experiência nesse tipo de momento que você tem essa avaliação? Sim, primeira coisa nós temos que orientar a pessoa. Olha, você vai fazer, não faça com pressa e não demore muito, porque senão você vai pensar demais, o sistema vai entender que você quer manipular o sistema. E se responder muito rápido, a pessoa realmente, ela não tem como a pessoa responder muito rápido, ela vai acabar respondendo errado. Vai sair errado também, vai sair errado. Então nós orientamos, faça com calma, uma média de 15 minutos, responda as perguntas ou clique nas alternativas, o resultado vai sair. Ela pode escolher um médio ou um completo, vai sair um relatório completo, até falando do estilo de liderança dela. Sim. Quanto menos completo for, menos informações ela tem. Quando ela faz, nós vamos fazer a validação, onde eu vou perguntar se realmente o que ela leu tem realmente a ver com ela. Porque se ela vê que tem muita coisa ali que não está de acordo com como ela se vê e as pessoas veem ela, então teve esse erro no começo. Ou ela está passando um conflito muito grande na vida.
para dar alguns problemas. Ela está sendo sincera, respondendo no tempo certo, mas ela está com alguns conflitos. Então, fica muito conflitante. Ela pode responder num primeiro momento que ela é uma pessoa muito comunicativa e lá na frente ela responde que ela não interage muito com as pessoas. Então é conflituoso isso. A comunicação é lidar com pessoas. E numa avaliação dessa, sim, muitas vezes o cara tem um potencial, não está passando um momento legal na vida e ele pega, não se sai bem. E aí muitas vezes você passa batido de um bom profissional, o cara desenvolve um bom papel em específica empresa, o cara é bom onde passa, impacta, muda a história, e por causa de uma avaliação dessa, muda a trajetória de um cara que já tem um know-how. Sim, sim. O que fazer agora? Então, você diz assim, que ela pode tomar uma decisão a partir da análise? Não, a pessoa que vai ser contratada, vai. Sim, sim. O cara que vai dar uma análise comportamental. Sim, sim. Quem faz isso é para cargo de liderança, principalmente. Supervisor, coordenador, sim, gerente, diretor, presidente. São pessoas que precisam ter autocontrole e autoconhecimento, não é verdade? Sim, sim. Né? Esse tipo de pessoa, ele, como você falou, tem dias que ele fala, tá legal, mas dia que não tá. Sim, sim. Mas o cara já tem um know-how legal, o cara já tem um comportamento legal, tem um histórico legal, e uma avaliação dessa pode destruir tudo, um planejamento futuro na empresa. Vamos lá. Depois que a pessoa faz a análise, ela tem o resultado na mão, a gente faz a validação também. Olha, o que você achou dos resultados e do que você leu? O que você entendeu? O que você ele vai falar. Ele vai falar, olha, não está batendo alguma coisa aí. Aí nós vamos fazer o quê? Nessa segunda etapa. A primeira etapa foi fazer a análise. A segunda etapa é a validação, onde eu converso com a pessoa sobre o que ela está passando. 6 meses atrás, o que aconteceu? O gráfico atual, lembra que eu falei que tem 3 gráficos? O natural, o ajustado e o atual. O atual ele mede de 6 meses para trás. Então pode ser que aconteceu alguma coisa de 6 meses para trás. Então vai ter conflito nas informações. Então não é tudo perdido. Então nós vamos conversar e descobrir se ela errou porque ela quis, por malandragem, ou se é algum conflito. E aí uma análise dessa, ela não pode definir a personalidade da pessoa e nem o futuro dela, e nem o RH pode ser leviano de falar assim, então com base nisso aqui a gente contrata ou não, ou demite a pessoa da empresa. Não pode ser assim. Certeza que cara, não, em tese não deveria ser assim. Em tese. Não deveria ser assim. A colocação tá mais em tese. Porque se você está falando certo, porque se a pessoa tem um desafeto, ela é do RH e ela pega uma brechinha dessa, ela aproveita para tirar o cara de circulação. Circulação. Mas em tese, profissionalmente falando, não é carta marcada. Saiu aqui e tal. Não. Vamos analisar o que está acontecendo. Até mesmo a empresa responsável e os profissionais de gente, que cuidam de gente dentro da empresa, ele vai usar isso aqui como um adicional, não como a verdade. Hoje, o resultado... Hoje, com a avaliação comportamental, sim, que tipo de profissional dentro dessas características? Dominante, como você falou, dominante, influente, o estável e o conforme. Qual é a mistura perfeita de um bom profissional comportamental que você acha que tem que se encaixar numa empresa? Então, também não existe. Sabe por quê? Meu mundo tá perdido aqui, então, meu Deus do céu. O mundo tá perdido. Meu Deus do céu. Sabe por que não existe? Vamos lá. E essa é uma outra confusão que as pessoas falam. Não, o vendedor ele tem que ser o mais influente, mais comunicativo. Então, contrata esse cara. Não, sabe por quê? O comunicativo, se ele não tiver um bom tato para lidar com pessoas e com situações, com pressão e assim por diante, ele vai queimar a capacidade dele de... Um profissional que vai ser contratado por financeiro. Sim. Ele tem que ser... Que tipo de pessoa aqui? Ele tem que ser um cara mais reservado. Ele não pode ser um cara igual... Não, nesse sentido, sim. Nesse sentido, você tem profissões que as pessoas têm que ser mais concentradas, fechadas, mais analíticas, críticas, tem que ser, isso com certeza. Seletivas. Mas nós não podemos pensar que é só o dominante que vai ser o cara da liderança para a área de vendas ou para fazer a equipe dar resultado. Porque tem aquela pessoa que ela não tem aquela dominância, não tem aquela comunicação, mas a forma como ele lidar com as outras pessoas e consegue ver todo o cenário e unir um grupo, que está desunido, aumentar os resultados, isso também acontece. Então,
não dá para falar que existe um perfil perfeito para cada cargo ou para cada profissão, porque toda profissão e todo cargo vai ter essa variação de perfis. Entende? Entendi. Então isso aí nos traz uma vertente que, assim, a forma comportamental de uma pessoa define o seu caráter? Não define. Porque ele não trata de doença, de patologia, do bom ou do mau caráter, ele trata de características. Uma coisa diferente da outra. Bom, você explica isso. Vamos lá. Explica essa bagaça. Qual o problema vamos dizer assim, eu podia entrar aqui numa outra coisa, mas eu preciso me aprofundar. Você já ouviu falar do Corpo Explica? Que é uma empresa que trabalha com um tipo de análise de característica das pessoas através do formato do corpo. É mais profundo do que esse negócio de olhar os gestos. Não, nunca vi não, primeira vez. Primeira vez, interessante. É uma ciência que funciona? Funciona. Porque hoje eu não sou formado nisso, eu já estudei e eu pretendo depois me certificar nisso. Mas é um tipo de ciência que ele identifica 5 caracteres, 5 tipos de características, que é a formação física que a pessoa tem. Então, por exemplo, eu mais magro eu tenho um tipo de comportamento, de característica. O mais gordinho, ele é mais comunicativo, ele é mais... Cada um tem perfil. Lida mais com as pessoas. O mais musculoso, tem um corpo mais bem perfilado, ele tem um tipo de pensamento de ver a vida. E aquela pessoa parece ser mais quadrada, ele aguenta muita pancada na vida. Ele é um outro tipo de caractere. Esse aí sou eu, quadrado. Quadrado a cabeça, o corpo, sou eu. Sim, então, só não vamos nos aprofundar aqui, mas voltando ao que você falou. Então, também nessa ciência das características não trata do caráter bom ou ruim. Também a análise, ela não vai mostrar isso, porque ela não trata de patologia, de desvio comportamental. Ele vai falar das características que as pessoas têm, que todo ser humano tem, só que um tem mais, outro tem menos. Um é mais comunicativo, outro é menos comunicativo. Um é mais analítico, o outro é menos, o outro observa menos. Ele vai fazer uma coisa e ele planeja menos. Sim. Como as pessoas que estão vendo um cara tão inteligente, que trata sobre marketing, trata como comportamento, trata de pessoa, pode ser encontrado? Sim. Pode me encontrar nas redes sociais, Wilson. No momento eu uso o Instagram de marketing, que é o wilson.marketing, mas pode me procurar como Wilson Sanz também. Por quê? Eu tenho um perfil só voltado para o marketing e agora eu tenho uma outra conta voltada para o comportamento, que ainda não está totalmente ativa. Eu abri ela, mas preciso colocar mais conteúdo lá, porque eu estava misturando marketing com comportamento e não estava muito legal. Então, mesmo sendo gestão de pessoas e gestão empresarial, não estava muito legal. Como está sendo a tua experiência de ter empresas que você administra, ajuda e acompanha? Boas, e o próprio empresário ele tem que cooperar mais. Mas tem um caso assim também, como eu falei, de negócios meus, que usando esse conhecimento, a pessoa consegue melhorar a relação entre as pessoas que trabalham na empresa e os resultados de números, em relação a vendas, atendimento e assim por diante. Assim por diante. Sim. Essa bagaça hoje teve um papo aqui muito massa, bicho, inteligente demais. Eu mesmo aqui fiquei aqui, ó, cabeça, um nordestino, um cearense, nem muita cultura e tudo mais, um cara inteligente, meu irmão. E vem cá, você é um cara, tô vendo que você é um cara criterioso. Sim. Olha aí, seletivo. O lado analítico aí, ó. Seletivo, cara criterioso, seletivo. Sim. Um cara bem definido. Sim. Muito bem definido. E um cara que sabe o que é da vida, né? Um cara igual a você, pela a performance, não assusta as pessoas de se aproximar, não? Acho que assusta. Muita gente, rapaz, eu vou falar pra você, muita gente fala até da minha aparência. Pensa que eu sou bravo, que eu sou ignorante, mas não. Isso é sério. É hormônio, entendeu? Cada um tem a sua característica física assim. Mas em algumas coisas eu prefiro ser sério e já tive problemas no meio social por causa disso. O lado analítico, estávamos conversando, o pastor João, na vinda. Isso nos livra de muito problema, porque eu já deixei, da época do rock até os 21 anos, me converti com 21 anos.
Então eu andava em muita loucura, show de rock, essas coisas assim. Também fui. É? Fui em São Paulo. Olha aí. Fui ver Guns N' Roses em 2001. 2000. Eu era roqueiro. Era, né? Eu era roqueiro. E aí eu era de uma época que não sei se pode falar aqui, né? Pode. Por causa do YouTube também. Aquela droga que o pessoal gosta muito de fumar não era popular, e hoje é. Quando começaram a usar A verdinha. A verdinha, eu saí fora. Eu só tô tomando cuidado pelo canal, nem por mim. Certo. Mas eu também costumo ser bem direto na comunicação, mas... Então assim, quando eu vi que ia partir para as coisas pesadas, o meu lado analítico já, opa, pessoal, tô saindo fora aí. Isso é analítico ou é princípio? Então, é o princípio que vem de você conseguir analisar. É? E sem também deixar de reconhecer que é Deus que dá essa sabedoria pro homem. É isso aí. E aí eu tinha esses princípios, entendeu? Quanto tempo tu é evangélico? Desde 97. Faz tempo, eu não. 30 de novembro de 1996. Caramba! 28 anos? 28. Muito tempo. 28? Rapaz, já é tudo isso. É, 28 anos. 28 anos, bicho. Sim. De evangélico, muita coisa, viu? 28 mais 21 tá certo, me converti com 21, 49 anos. É isso mesmo. Que bom, cara, que bom. Sim. Cara, tivemos um papo aqui massa aqui com o Wilson. O cara foi top, bicho. Ó, muito obrigado por você ter vindo. Sim. Não quero me convidar não, mas eu gosto também, quando precisar. Não, pode deixar. Próxima vez eu vou chamar você e o Fernando pra vir, dois. Sim. Eu vou ficar perdido, tô inteligente e eu vou ficar igual. Vou ficar igual isso aqui, bota lá. Um lado e pro outro, eu vou Olha, ficar. vai ser 4 horas. Mas foi bom Sim, o papo foi agradeço. interessante. Se quiser deixar a sua consideração final, deixa a sua consideração final aqui pra galera. Sim, Seu sim. abraço, as pessoas que você representa, Sim. familiares, alguém. Essa câmera aqui é sua, cuida. Eu vou falar no geral, pra todo mundo. Gente, se cuidem, procurem se autoconhecer, que é uma das melhores coisas que não só eu, mas qualquer pessoa pode fazer na vida. Não tenha preconceito contra o conhecimento, mas filtrem bem e a qualidade de vida vai ser uma outra coisa. Então eu sempre aconselho, procure conhecer sempre o melhor de cada área da vida. Uma coisa está associada à outra, saúde, finança, profissional, relacionamento com as pessoas. E nós temos o costume de separar muito essas coisas. Mas olha só, eu estava falando hoje com o presidente da associação comercial. Quando a pessoa está ruim do bolso, aí afeta a mente também e o coração. Então essas coisas estão interligadas. Quando a pessoa não está bem de saúde, ela não consegue trabalhar bem, não consegue ter um bom relacionamento. Se a mente não estiver bem, já afeta outras coisas. Então, eu sempre sou partidário do crescimento integral, do desenvolvimento integral da pessoa. Sabe filtrar ali o que é ciência, o que é enganação, o que é pseudociência também, e de resto. E o espiritual, nunca deixar faltar o espiritual. O ser humano é corpo, alma e espírito. Então, quem tenta cuidar das outras coisas e deixa o espiritual também, ele vai padecer. É importante o espiritual. Muito importante. Primeira coisa, o que Jesus falou lá? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, E as demais? serão acrescentadas. Cuida, menino, que hoje foi o papo final. Quero agradecer a cada um de vocês que participaram. Meu amigo Wilson e Pai do Senhor Muito Jesus bom, Cristo, bom, cara, foi gostei. muito bom. Desculpa a brincadeira, que é meu jeito mesmo de ser. Sim, Ao Popô apaixonado também ali, ó. 32 anos também, apaixonado, sem namorar, tá atrás, mas ele tá